A paz do Senhor para os irmãos. Deus possa estar conosco nesses momentos em que vamos trazer uma porção da palavra de Deus para os irmãos. Hoje, primeiro domingo em que estaremos sem nos reunir na igreja, mas Deus está presente em todos os momentos, em todo lugar quer que estejamos. Então, nesse momento, nós estaremos louvando o Senhor e logo depois traremos uma breve palavra para os irmãos. Porque temer as barreiras da vida, porque hão de sofrer, vacilar, porque julgar a luta perdida, se o Senhor está a te ajudar. Oh, não temas, confie somente que Deus te sustentará. Se esperares em Deus, a vitória sorrindo virá. Porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Quem será? Não desanimes por não teres nada, porque tu do Senhor proverá. Nem desanimes por ser longa estrada, pois o teu fim aos céus te levará. Oh, não temas, confie somente que Deus te sustentará. Se esperares em Deus, a vitória sorrindo virá. Porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Quem será? Amém? Meus irmãos, nós vamos, aqueles que estiverem com a Bíblia ao seu lado, abram em Mateus capítulo 15 e nós vamos estar lendo alguns versículos que diz a partir do verso, ou seja, Mateus 14, a partir do verso 24, que diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Deus, que a tua misericórdia, a tua graça, o teu Espírito possa estar presente neste momento na vida dos teus filhos. Senhor Deus, que aquilo que tu tenha a nos dizer hoje seja o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Senhor Deus, fique, Senhor Deus, com cada um, Senhor Deus, cada um dos teus filhos que estão, Senhor Deus, sintonizados neste momento, Senhor Deus. Que a tua graça e a tua misericórdia abrace-os. E, Senhor Deus, que tome conta de cada um, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. A palavra que nós acabamos de ler fala sobre a experiência que Pedro teve com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, após andar sobre o mar, ele vai de encontro a um barco onde estavam os seus discípulos. E a Bíblia diz que já era escuro, já era noite. Por isso, seus discípulos confundiram-o com um fantasma. Não reconheceram o mestre que estava andando sobre o mar. E temeram, e começaram a gritar, a se espantar com aquela situação. E Jesus, olhando para eles, tentou acalmá-los, dizendo que ele era o próprio Cristo, que ele era o mestre deles. E Pedro, afoito como sempre, vira para ele e diz assim: mas, Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo. E Jesus manda ele ir até onde ele estava. E a Bíblia diz que Pedro coloca os seus pés sobre a água e começa a andar sobre as águas em direção ao mestre. Porém, em determinado momento, ao receber os açoites do vento, do mar, Pedro começa a se assustar. E aquela fé que Pedro estava exercendo ao andar sobre o mar, ela vai embora em um piscar de olhos. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Jesus, quando vê que Pedro vai afundar-se, ele estende a sua mão, pega na mão de Pedro e repreende-o. Homem de pouca fé. Não é diferente do que está acontecendo com a igreja hoje. A igreja está vivendo um momento em que o mundo está assustado com esse vírus e a igreja também não é diferente. Obviamente que muitas delas
como a nossa, está suspendendo os cultos para cumprir a lei. Porque a Bíblia determina que nós temos que respeitar a lei dos homens. A lei dos homens. Mas também a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. E o que está acontecendo realmente não é um boato, é uma verdade. E para isso precisamos ter algumas precauções para nos proteger. Mas interessante é que quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós vivemos uma vida de fé, nós convivemos com tudo isso, sem nos preocuparmos em ser atingidos por isso. Porque a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Deus é maior do que o vírus, Deus é maior do que as autoridades, Deus é maior do que essa pandemia que está aí, pelo mundo inteiro. Deus é maior que tudo isso. Imagina que a situação de Pedro. Pedro, quando se assusta, quando ele se convence de que está andando sobre o mar, que recebe a fúria do vento e das águas. Pedro estava ao lado de Jesus e Pedro ia afundar por falta de fé. Mas, pastor, como que o senhor afirma que ele estava ao lado de Jesus? A Bíblia diz que quando ele vai afundar, Jesus estende as mãos e pega ele pela mão. Isso quer dizer que ele estava bem próximo de Jesus. Quantos de nós achamos que estamos tão próximos de Cristo, mas a nossa fé é tão pouca, é tão mínima ou quase nenhuma, que por qualquer situação, a primeira coisa que fazemos é renunciar à casa de Deus. Quantas das vezes nós colocamos os nossos amigos em uma festa, o esposo em casa, a esposa em casa, o filho, a filha, e deixamos de estar na casa de Deus para adorar o Rei do Rei e o Senhor dos Senhores. Quantas das vezes? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, quero vos dizer uma coisa. Que se nós colocarmos em ação a aula que nós tivemos na escola dominical sobre a fé de Tomé e a fé de Abraão, e nós colocarmos em ação a fé de Abraão. A fé de Abraão é aquela que primeiro ele tem fé, para depois ver. A fé de Tomé, primeiro ele quer ver, para depois crer. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vimos ainda. Nós precisamos ter essa fé. Nesse momento em que o mundo está assustado, em que o mundo está boquiaberto, nós, como servos de Deus, não podemos ter a mesma posição do mundo, porque não pode ser novidade para nós, porque a Bíblia diz que quando estivesse próximo o fim do homem, ou o fim do mundo, que as pestes iriam aparecer, pais contra filhos,
rumores de guerra, nada disso nos falta. Apostasia, que quer dizer apostar-se da fé, ou seja, abandonar a fé. É estar dentro da igreja com dúvida de que Deus é Senhor da tua vida. E a Bíblia confirma, a Bíblia diz que quando isso tudo tivesse acontecendo, seria o início das dores. Meus irmãos, o mundo ainda tem muito a sofrer. O mundo ainda tem muito a passar. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que nos apegar na palavra que diz: 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e tu jamais serás atingido. Não importa que isto está sendo pego pela respiração, pelo contato, por isso e aquilo. Importa que o médico dos médicos, quando nós servimos a Ele de verdade, quando nós vivemos para Ele com integridade, Ele nos livra. Ele é o Deus do impossível. Que Deus possa, nesta noite, fazer com que tu entenda que você deve fazer a sua parte, porque Jesus Cristo faz a dele. E a parte dele é nos livrar, é nos ajudar. A parte dele é fazer com que não temamos, é fazer com que cada dia mais nós possamos crer nele, viver para ele, sofrer por ele. E se ele quiser nos chamar, que estejamos preparados para entrar no reino celestial. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Orando. Eu peço que vocês, onde estiverem nesse momento, orem. Orem pelos vossos maridos. Orem pelas vossas esposas. Orem pelos vossos filhos, para que eles possam fazer parte deste grande exército, que é o exército celestial, juntamente com vocês. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.